E aí, pessoal, bem-vindos mais uma vez. Essa é a nossa aula de número 30 do nosso curso completo de informática para concurso aqui no YouTube, sendo replicado lá no Eu Vou Passar. Hoje, eu acho, a gente termina hardware avançado. Se Deus quiser, hoje a gente termina hardware avançado. Vocês podem estar me vendo um pouco mais escuro aqui, talvez, porque a luz principal da sala não resolveu ligar. Mas a minha iluminação própria para a filmagem está ligada. Qualquer coisa a gente verifica se ficou bom ou se não ficou bom. Bom, vamos dar prosseguimento aqui. Lembrando mais uma vez, esta aula está sendo posta no YouTube na primeira semana de outubro de 2014. Mesmo que você esteja me vendo, talvez possa estar me vendo até mais tarde, mas tá primeira semana de outubro, tá? Desde o dia 1º de outubro está rolando a promoção para 50 livros meus, e essa promoção exige, para você participar e ganhar, que você seja o cara que mais compartilhou aulas nossas no Facebook e no Twitter. É simples, compartilhe. Pega um vídeo da gente, o endereço da aula 1, compartilha num dia. Pega o endereço da aula 2, compartilha no outro dia. Pega o endereço da aula 3, compartilha no outro dia. E fica compartilhando publicamente no Facebook e usando essa hashtag aqui a cada vez, 50 livros já, certo? E a nossa equipe vai na primeira semana, primeira quinzena de dezembro, analisar quem foi que mais compartilhou e então distribuir os livros para essas pessoas, ok? Fica a seu critério. É só compartilhar, avisar as pessoas que esse curso gratuito existe, avisar as pessoas que esse curso aqui existe para elas, para quem quiser, ok? Vamos lá. Nossa aula de número 30. A gente viu na aula passada o compartilhamento. Começou a ver o particionamento, certo? Então, particionamento está aqui. O que é particionar? Particionar é dividir um disco rígido, o SSD também pode ser dividido, em unidades diferentes, em entidades diferentes, que serão entendidas pelo sistema operacional como unidades diferentes. O Windows vai entender como unidades de disco diferentes, ok? Já expliquei como isso funciona. Quero deixar claro, existem duas formas de particionamento. Existe uma forma de particionamento mais antiga, chamada MBR, tá? Essa forma de particionamento ela tem muitos limites, porque ela foi desenvolvida para os BIOS na década de 1980. Até bem pouco tempo atrás, ainda com o BIOS, se dividia a partição do disco através dessa técnica, da técnica de MBR, tá? Com a chegada do EFI como substituto ao BIOS, a regra de particionamento mudou e agora nós temos uma regra de particionamento conhecida como GPT, certo? É uma regra atual, é uma regra mais nova e sem as limitações do MBR. A gente vai estudar MBR, eu vou falar sobre o MBR de forma um pouco mais aprofundada e mencionar também depois o GPT, tá? Olha só. Através da forma MBR, certo? Através da tabela de particionamento MBR, dessa técnica de particionamento, existe a definição é que existe dentro do HD, no primeiro setor do HD, vai existir uma informação que é justamente a tabela de partições, a tabela que diz onde começa e onde termina cada partição. Aquela tabela que eu desenhei no final da aula passada, é uma simplificação do que é a tabela de partições. Portanto, vamos aos termos, certo? Trilha zero ou setor de boot é o nome que se dá a essa área. Ela é o primeiro setor de um HD. O primeiro setor de um HD. Ok? Essa área contém as informações que descreverão como é que está a geografia do HD. Então, dentro, é como se... Poxa, eu acho que essa é a melhor comparação possível. É como se a trilha zero, esse primeiro setor, fosse a escritura do terreno. É o documento que diz de onde vai e até onde vai o terreno e a quem o terreno pertence. Então, essa primeira parte, esse iniciozinho do HD,
conter informações sobre o tamanho do HD, sobre os dados do HD e sobre a divisão dele. Então, existe uma tabela chamada tabela de partições. A tabela de partições diz em quantas partições, em quantas partes o HD está sendo dividido. Ok? Vamos lá. Voltando aqui, a ideia é essa. Eu apaguei minha câmera, não sei porquê. Eu me desconcentrei aqui rapidinho, pessoal, porque aqui em casa aconteceu um barulho muito grande, como se tivesse caído, tipo um carro ou um avião aqui de lado em casa, dentro de casa, mas eu acho que alguém derrubou uma escada, daquelas escadas de alumínio, né? Aí eu meio que me desconcentrei aqui um pouquinho. Bom, aí está o MBR, a trilha 0. Além de conter a tabela de partições, é dentro do MBR, da trilha 0, onde as primeiras instruções do sistema operacional estão. Então, o nosso sistema operacional, Windows ou Linux, suas primeiras instruções estão aqui também no MBR, no setorzinho onde o BIOS vai buscar. No final do processo de boot, o BIOS vai buscar o sistema operacional. Ele vai buscar aqui, justamente dentro do MBR, ok? E aqui dentro, além disso, vou desenhar em outra cor, né? Além do início do sistema operacional, aqui também tem a tabela de partições, que é aquela tabelinha que eu falei no final da aula passada, que diz, ó, a partição 1 começa da trilha 1 e vai até a trilha tal. A partição 2 vai... Tarará. É isso aí, é a nossa tabela de partições, ok? Vamos ver. Voltando aqui, o que a gente vai mostrar agora é como funciona no MBR, quer dizer, o sistema antigo. Ainda a gente pode dividir nessa forma, ainda existe como. Porém, a maioria dos sistemas operacionais atuais já aceita o GPT. No particionamento do HD antigo, no particionamento do HD no formato MBR, eu posso dividir em até 4 partições o disco. 4, certo? Sendo o que? 4 partições chamadas primárias, ou até 3 partições primárias e uma que vai ser classificada como partição estendida, certo? Então, imagina que você tem um disco rígido, e você o dividiu em 4 partições. Essa aqui é a primeira sempre tem que ser do tipo primária. A segunda pode ser qualquer uma. A terceira pode ser qualquer uma. A quarta pode ser qualquer uma. Pode ser primária ou pode ser estendida. Então, existem 2 tipos básicos de partições. A partição primária e a partição estendida. Ok? No geral, funciona mais ou menos dessa forma. A partição primária é uma partição que vai ser usada para guardar dados. Partição primária, ela vai ser usada para guardar dados. É por isso que a gente vai classificar essas partições agora, olha só. Ah, não era para tirar isso, não era para tirar isso. Eu também posso ter o seguinte, eu posso ter um disco dividido em 2 partes. Uma delas é uma partição primária, a outra é uma partição estendida. Pronto, pode ser, ok? Mas a partição estendida, do jeito como ela não pode ser usada. A partição estendida é uma partição que foi feita para ser subdividida. Então, a partição estendida, ela pode ser subdividida em várias, certo? Então, lembra disso. Partição primária é uma partição que é feita para ser usada, utilizada para guardar dados. Partição estendida é uma partição que foi feita para ser subdividida, só isso, né? Vamos ver. Passando aqui. Partições primárias não podem ser subdivididas, certo? Então, partição primária é uma partição que é usada para ser gravada. Ela é usada para guardar dados. Ela é usada para conter o sistema operacional, ela é usada para guardar dados de qualquer tipo. Então, uma partição, quando ela é primária, ela serve para guardar dados, ok? Uma partição estendida, ela não serve para guardar dados. A partição estendida, ela serve para ser subdividida só. Se você cria uma partição estendida e não a subdivide, ela é espaço perdido, certo? Então, é mais ou menos isso aqui. Vamos imaginar que você pegou o seu disco de 2 terabytes e você dividiu em 2 partições. Uma delas primária, 1 tera,
e a outra partição estendida, certo? Perceba, se você fez essa divisão no seu disco, você perdeu espaço. Por quê? Porque esse espaço aqui não pode ser usado para guardar dados. Se você fizesse primária e primária, beleza, você teria duas partições com 1 tera cada. Mas como você fez primária e estendida, essa estendida aqui perdeu seu espaço. O espaço vai ser inutilizado. A partição estendida, por sua vez, ela só foi feita para ser subdividida. Portanto, depois de criar uma partição estendida, você vai ter que, por exemplo, criar 1, 2, 3 e 4 partições lógicas, unidades lógicas. Então, o que é que vai acontecer? Essa nossa partição primária vai receber o nome de unidade C. As demais aqui que vão receber cada uma letra. Mas a partição estendida em si, ela não é útil. A partição estendida em si, ela não serve para guardar dados. Okay? Essa é a regra. Essa é a regra. Ok? Deixa eu mostrar aqui só os detalhes sobre isso. Imagina eu dividir um disco em 4 partições primárias. Está aqui. Eu dividi um disco em 4 partições primárias. Uma delas ficou sendo chamada de unidade C, a outra virou D, a outra virou E e a outra virou F, 2 pontos. Ok. Uma outra forma que eu posso fazer, eu posso dividir em 2 primárias e mais uma estendida. Então eu tenho aqui uma primária C, eu tenho aqui uma primária D e eu tenho aqui uma estendida. Esse laranja claro aqui, amarelo, é a estendida. Essas outras que você está vendo aqui dentro são as unidades lógicas, subdivisões da partição estendida. Essa história de unidade lógica, partição estendida, foi uma gambiarra já. Isso foi uma gambiarra do início da década de 90, de 1990. Por quê? Porque a regra era básica. Só pode dividir em 4. Ponto. Acabou. Isso não tinha esse negócio de mas venha cá, meu amigo, o que é isso? Não, não tem. Só havia possibilidade de dividir em 4 partições só. Aí alguém ia dizer, poxa, mas eu não preciso, 4 não é suficiente para mim. Eu precisava de umas 12, 15 partições. Ok, então vamos fazer uma gambiarra. Você pega a última partição, a última, e diz que ela é estendida. Ela vai ser registrada normalmente na tabela. Ela é uma das 4. Porém, você pega essa estendida e subdivide ela em unidades que não precisam ser registradas lá na tabela. Porque a tabela de partição, que está lá no MBR, só tem espaço para 4 partições. É por causa disso o limite. Certo? Então, partições primárias são partições úteis. Posso dividir em até 4. Uma partição estendida é, a rigor, uma partição registrada como uma primária. Tanto que alguns autores chamam de primária estendida. Partição primária estendida. Então, existe a partição primária primária, ou primária básica. Existe a partição primária estendida ou partição estendida. Essa pode ser subdividida. Ela tem que ser a última. Se você divide em 3 partições, ela tem que ser a terceira. Se você divide em 2 partições, ela tem que ser a segunda. Se você divide em 4 partições, ela tem que ser a quarta. Certo? Algumas pessoas, a maioria faz o seguinte, para facilitar a vida, divide em 2. Primária e estendida. E a estendida ele divide em quantas ele quiser, até um limite de 23. A partição estendida pode ser dividida em até 23 unidades, certo? Esse limite nunca foi utilizado. Então, vê outra configuração aqui. Vamos imaginar que você divide o disco em uma partição primária, que é essa azul aqui, mais uma partição estendida, que é essa laranja clara aqui, e essa partição estendida dividida em 2 unidades lógicas, que é essa laranja escura e essa outra laranja escura aqui. Pronto. Isso é normal também. E aqui um exemplo de burrice simples, que você particionou em uma partição primária e uma estendida, mas você não dividiu a estendida em unidades lógicas, é espaço inútil. Você perdeu um disco, que seria esse espaço verde todo, e você só está usando o azulzinho claro, certo? O que acontece, lembrando, as partições no formato MBR, elas só podem ser 4, não pode haver mais de 4 partições. Porque o tamanho da tabela é 4 partições, só dá para registrar 4 partições. Hoje não. Hoje você tem o particionamento através de GPT, né?
deixa eu ver aqui. Através de GPT. Então, o particionamento atual, que é usado em sistemas EFI, é um particionamento chamado tabela de partições GUID, que é interface de usuário gráfica, certo? Então, acredito que seja a mesma sigla de interface de usuário gráfica, né? Eu posso dividir o meu disco em até 128 partições. 128. E cada uma dessas partições pode ter um tamanho de 64 tera contra míseros 2 tera da outra. Mas minha gente, vamos ver o exagero. 2 terabytes. É o limite de uma fatia. Uma partição pode ter 2 terabytes. Quando é que uma partição vai ter 2 terabytes? Se os discos hoje, alguns nem têm isso, né? E essa aqui, então, é exagerada. Cada partição poderá ter 64 terabytes. Qual é o tamanho do disco? Qual é o tamanho do disco que vai proporcionar a existência de uma partição de 64 terabytes? Daqui a alguns anos, sim, a gente vai encontrar isso. Daqui a uns bons 10, 20 anos, talvez, a gente encontre discos maiores do que 64 terabytes, talvez até antes, né? Eu sou muito conservador nesse sentido de previsões. Mas é isso. Hoje, a gente particiona os HDs tanto no formato MBR e pode particionar os HDs no formato GPT. O formato GPT, da tabela de partições GUID, na hora que você escolhe ele, você não pode mais escolher o antigo. Então, quando você chega no seu disco, você comprou um computador, você percebeu que esse computador ele utiliza o sistema MBR ainda. Aí você, não, eu não quero mais usar o MBR, eu quero converter esse sistema. Aí você converte no seu computador o disco para o sistema de partição GPT. Acabou-se. Acabou-se. Vai ser GPT. Você não vai poder voltar depois para a MBR sem perder os dados, não. Você vai ter que aceitar GPT. GPT é uma evolução. É possível fazer a conversão de MBR para GPT sem perder os dados. É possível, mas o contrário não faz mais, não. Certo? Até porque no GPT você pode ter uma estrutura que o nosso amigo, o nosso sistema MBR não aceite. Ok? Bom, é isso. Isso é particionamento de HD. Esse é o último assunto que eu considero importante a gente ver no hardware avançado, tá? Pelo menos os termos, coisas que você pode vir a enfrentar numa prova, não acredito que vá piorar muito ou ir além disso, não, certo? Eu vou selecionar para as nossas próximas aulas. Essa aula aqui é mais curtinha, por quê? Porque o assunto em si terminou. E a gente vai ver questões, vou trazer à luz questões, talvez a gente use 2, 3, 4 aulas só respondendo as questões que eu vou trazer, ok? E depois a gente vai ver Excel. Aqui embaixo, né, deixa eu aparecer grande, aqui embaixo você vai ver o material dessas aulas todas. Então eu vou pegar todos os materiais do hardware básico, das questões de hardware básico e das questões de hardware avançado e vou organizar aqui embaixo no YouTube. Tá? Vai aparecer aqui embaixo no YouTube. No Eu Vou Passar, isso vai ser distribuído entre as aulas. Já foi distribuído o PDF, mas vai ser distribuído entre essas últimas aulas para você não perder, caso tenha perdido de baixar. Lá no Eu Vou Passar fica organizado, né? Onde aparece o verdezinho no botão PDF, eu não sei nem se ele é verde ou se ele é azul mais. Mas onde aparecer lá o nome do botão PDF, é sinal de que você tem um material disponível para você. Mas eu vou pegar os slides grandes, todos eles completos, e colocar aqui para você perder num arquivo só, para não perder, não se complicar, certo? E as questões que vão ser aplicadas nas próximas aulas, para fechar todo o assunto de hardware, elas também vão estar, não aqui nessa aula, mas na próxima aula vão estar disponíveis para você baixar, ok? E quem me mandou questões para o YouTube, eu já estou selecionando, já vou colocar nos arquivos para a gente trabalhar com isso, ok? Eu gostaria de agradecer assim, sua participação, fico muito feliz de você ter chegado até aqui. Espero que o curso não tenha sido um saco, espero que as besteiras que eu falei não tenham te incomodado, espero que as minhas opiniões não tenham incomodado a você, certo? A gente pode não ter a mesma opinião, mas eu acredito que a gente concorda que cada um pode dizer a sua, né? Então, assim, eu tenho minha opinião formada sobre alguns assuntos, pode não ser igual às opiniões que vocês têm sobre os mesmos assuntos, mas eu acredito que eu possa exprimi-las do mesmo jeito, como do mesmo direito que você pode exprimi-las também,
ok? Que mais? Só isso. A gente termina aqui hardware avançado, fica de olho. E nas próximas aulas questões e logo após as questões a gente já vai começar a parte, o módulo de Excel. Não esquece, compartilha esse vídeo, tá? Compartilha todos os vídeos de todas as aulas seguidamente, uma vez por dia, colocando em público no seu Facebook e colocando a hashtag 50 livros já, para a gente poder apurar tudo isso no dia 30, a partir do dia 30 de novembro de 2014, que é quando termina a promoção, a gente possa apurar para você poder ser um dos ganhadores de um desses 2 livros aqui, tá? Ou Noções de Informática para Concurso ou Informática para Concurso, ok? E tá rolando também lá no Eu Vou Passar uma promoção de 7 anos do Eu Vou Passar. Começou agora em 1º de outubro também, que você pode ganhar laptops e iPads, certo? Então, fica de olho. Vamos ver se a gente ganha, né? Com isso, finalizamos aos 21 minutos essa aula um pouco mais curtinha. Na próxima aula a gente se vê com as questões. Um abraço.